A nossa herança cultural, tão importante na preservação dos prédios, da história e também das lendas, nos permite viajar por um mundo de conhecimentos e, principalmente, de visitar as gerações que passaram e deixaram um legado. Mas para se manter este patrimônio vivo, é necessário preservar. Para falar sobre um debate importante que aconteceu na Universidade Federal Fronteira Sul, convidamos o gestor cultural Neidmar Alves. O tema da nossa entrevista de hoje é Construindo o Patrimônio Histórico. E a nossa cidade tem muito o que falar e o que preservar de patrimônio histórico. Para falar um pouquinho sobre este tema, ele que também vai palestrar aqui na nossa cidade sobre este assunto, eu recebo o Neidmar Alves, que é gestor cultural, já trabalhou aqui no município de Erechim, conhece a nossa cidade muito bem, já encaminhou projetos culturais aqui da nossa cidade, já falou muito de patrimônio cultural também aqui conosco na TV Erechim e hoje retorna para a gente estender esse assunto. Bem-vindo novamente, Neidmar, um prazer te ter aqui, você que se tornou um grande amigo nosso. E espero que essa amizade ela permaneça ainda por muitos anos. Com certeza, Sandra. Primeiro, uma grande alegria, um prazer enorme estar com vocês, estar com a TV Erechim, que nesse período em que vivi na cidade, né, cumpre um papel fundamental e estratégico em defesa da cultura. A gente sabe que nós estamos num momento de uma transformação muito grande, né? E é fundamental que os veículos de comunicação, que quem cumpre esse papel social, esteja integrado. E, infelizmente, não é assim que acontece em todos os casos, né? Nós temos, eu que circulo o estado todo e também regionalmente, né? Muitas vezes a gente encontra até dificuldade. Então, cumprimentar a ti, a equipe da TV Erechim e, sem dúvida nenhuma, estaremos juntos para sempre. Isso Nós já aí. funcionamos muito bem, né, Sandra? Verdade. É verdade. Pois é, Neidmar, e falando um pouco da preservação cultural. Quando a gente preserva um prédio histórico, preserva uma história, a gente garante que as novas gerações tenham também conhecimento do que vivemos. E as pessoas elas precisam ter esse olhar mais holístico para o patrimônio histórico. O que tu tem a dizer sobre isso, sobre o patrimônio aqui na nossa região e também envolvendo a parte artística e cultural? Primeiro, sempre relacionar patrimônio com material e imaterial, né? As pessoas muitas vezes dizem, olha, na nossa cidade, infelizmente, nós não temos mais prédio histórico, né? Mas, por exemplo, a etnia que organiza aquela comunidade é patrimônio imaterial, né? Então, essa compreensão é o primeiro passo de entendimento do que seja patrimônio cultural, né? Nós temos no conceito de patrimônio cultural instituições públicas federais, né, estaduais, que tem um trabalho, um legado, né, de observar esse cenário, né, e estar atenta, inclusive, o que é tombado, né, vamos ficar no nosso estado, né, como por exemplo o caso do Castelinho, é permanentemente monitorado, né, pelo órgão competente. Então, o que nós precisamos avançar é justamente na ideia de que a gente tenha uma política para esse setor, né? Então, é um gargalo, né, essa relação dos entes federados, né, governo federal, governo estadual e governos municipais. Nós estamos em pleno processo de construção de um modelo, né, que a política nacional, Aldir Blanc e seus significados, o patrimônio está dentro disso, né? E essa tridimensionalidade agora precisa ser construída e consolidada entre governo federal, estaduais e municipais, né? Então, a defesa do patrimônio, ela está no campo e num espectro de construção de todo esse eixo que trata, por exemplo, do direito, né, do direito à sociedade, à preservação do seu patrimônio, antes de mais nada, né? Do modelo vivo, e isso quem diz nós somos nós, a própria Unesco já reflete sobre isso há muito tempo, né, de produzirmos um novo modelo econômico através dessas atividades, né, do exercício dessas atividades. Eu atendo
é um município que é de uma riqueza de patrimônio material fantástica, que é Rio Pardo, né? E lá, esse processo está todo ele sendo estruturado, né? Nós precisamos de base para conseguirmos avançar nessas relações, né? O que está posto e o que deverá acontecer nesse fluxo, né? Passa pelo entendimento, primeiro, de que nós tenhamos figuras que estejam na administração pública nos municípios com conhecimento, né? E com uma relação de entendimento do valor que esse símbolo, né, traz para a comunidade, né, e buscar os meios que estão sendo também consolidados. Nós estamos vivendo o tempo dos marcos regulatórios no Brasil. Esses marcos regulatórios vão trazer para a comunidade cultural amparo jurídico, legislativo e de fomento. Então vamos lá, Sandra, o que há 10 anos, 15 anos atrás, né, era para nós uma agonia, porque estava ali o patrimônio se diluindo, né? Sim. E as empresas sem fluxo de caixa para poder fazer aquilo ser revigorado, a administração pública da mesma forma, né? E esse patamar ele está vencido. Claro que nós estamos em etapa de construção. Nós realizamos agora, recentemente, no mês de março, a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Nessa 4ª Conferência Nacional de Cultura, para teres uma ideia, né, e os que nos assistem, depois de 12 anos, tramitando nas comissões dentro do Congresso Nacional, foi aprovado o Sistema Nacional de Cultura, que tem por dentro dele esses dispositivos legislativos e jurídicos, né, que vão nos criar as condições de fazer com que esses financiamentos se movimentem. Nós não precisamos ir longe, né, esse episódio trágico do nosso estado, das chuvas. Vejam, do ponto de vista jurídico e legislativo, né, o tempo que nós temos do acontecido para agora e as dificuldades que as ferramentas públicas têm de fazer as entregas desses valores. Verdade. Ontem eu ouvindo no rádio, vindo para cá, viajando para cá, então isso é de uma complexidade enorme. E esse marco é um outro marco estrutural que nós estamos construindo para a cultura, que é o marco legislativo, ou seja, nós não podemos mais enxergar a cultura na relação administrativa como outros bens e serviços que são consumidos pela administração pública. Então, isso também está em processo de alteração. Então, isso significa que, com o fluxo de recursos que já está contingenciado, né, que são 3 bilhões por ano, num período de 23 a 27, né, para que a administração pública, junto com os seus instrumentos de sistema de cultura, que é, no mínimo, né, o Conselho de Políticas Culturais, a revisão desse plano de cultura. Tem muitas cidades que têm plano de cultura aqui na região, que eu atendo algumas cidades, possui um plano de cultura no município, porque é através de um plano que tu executa. Como é que tu busca financiamento, por exemplo, numa instituição financeira? Né? Como é que os empreendimentos buscam isso? Com mapeamento, com indicadores, com elementos. Não adianta só pedir dinheiro. Olha, eu preciso estar caindo lá. Tá, mas onde é que está o plano de trabalho de vocês para a gente ter condições de avaliar, né, a capacidade de financiamento que nós podemos alcançar? Então, esses elementos eles precisam ser constituídos, né? Porque senão a gente vai chover no molhado de novo. Né? Então, é um momento, né? E esse encontro que vai acontecer hoje, comemorando o Dia do Patrimônio na Universidade Federal da Fronteira Sul, organizado pela professora Marcela Alvarez, né? Tem esse perfil, né, de alimentar as pessoas de informação, né, para que esse movimento comece a ser incorporado, né, dentro da academia, nas comunidades, né, enfim, nas instituições, para que a gente possa ter um entendimento melhor da situação e da realidade que estamos vivendo, para que se crie grupos de trabalho. Sim. Né? Grupos de trabalho focados nisso. Eu já te disse isso algumas vezes, né, a gente, quando fala em cultura, em patrimônio, a gente, em transversalidade, né, lazer, enfim, turismo, né, a gente usa Gramado e as pessoas dizem assim, não, mas Gramado não vale. Como que Gramado não vale? Gramado na década de 60, na década de 60 era um município como qualquer outro, não tinha nada, né, entre aspas, né? Sim. São decisões, né, Sandra?
São decisões. Olhares coletivos, Olhares né? coletivos, entre comunidade, empresários, administração pública, enfim, isso tudo vai mudando esse cenário. Pois é, Neidimar, quando a gente preserva um desses patrimônios, a gente preserva a nossa herança cultural. E uma das maiores heranças culturais que nós temos aqui no município é o nosso castelinho. Porém, ele está numa situação deplorável, extremamente abandonado. Existe algum órgão federal, alguém que olhe para esse espaço e pense na preservação? Ou quem realmente tem que se preocupar com isso é o município? Vamos trazer a Casa de Cultura Mário Quintana como uma reflexão. Até porque você já foi secretário e conhece Sim, a realidade do claro, Castelinho. Guardar as proporções, a Casa de Cultura Mário Quintana, o antigo Hotel Majestic, né, Isso estava aí. em processo de avançado, né, preocupante, né, no centro de Porto Alegre, né, e aquelas decisões foram tomadas, o Appel era o secretário, de maneira muito objetiva, partindo... Porque nesse conceito de organização de gestão, os entes federados, eles precisam conversar, tá? No caso, em Erechim, o município, no caso da Casa de Cultura Mário Quintana, o Estado. Certo. Né? Eles têm que ter um empenho absoluto nisso, né? Empenho no sentido de construir o plano de ação, né? A gente sabe, esse chavão, né? Brasília tem muito dinheiro, só que tem que ter projeto. É um chavão antigo, mas é isso. Sim. É isso, né? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Então, o que está acontecendo nesse momento, que nós estamos investigando e conduzindo e aprimorando através daquele impacto que a gente sabe que tranca a distribuição dos recursos, Sim. né? E aí, agora, mais do que nunca, é a vez e a hora dos municípios. Quando eu fui secretário em Erechim, nós estávamos num processo, nós estávamos no finalzinho da pandemia, né? E 21 foi um ano complexo ainda, né? Um ano em que a gente teve a oportunidade de entregar recursos para a comunidade cultural para manter a subsistência mesmo, né? Todas as atividades que aconteceram naquele ano foram pagas com cachês interessantes, né? Alguns até acima da média, para que as pessoas pudessem, né, com esse entendimento. Então, esse é o eixo central, né? Organizar a gestão, organizar o município, né? É verdade que o exemplo que dou da Casa de Cultura Mário Quintana já havia um grupo de amigos, né? Onde empresários estavam também dando suporte e apoio, né? Para que isso acontecesse. E, claro, se valer da legislação, desses marcos regulatórios e, ter uma empresa, um grupo de trabalho, né? Onde tenham técnicos dessas áreas, né? Certo. Nós temos na Secretaria da Cultura de Erechim uma técnica muito competente, né? As pessoas já conhecem, né? E isso é importante e fundamental, né? Nós temos um grupo de trabalho, um outro elemento que eu me vali muito nesse período como secretária, né? Como secretário, foi as universidades, né? Nós temos técnicos especializados em áreas que são fundamentais. A Ariane Pedrotti coordena esse contexto de relacionamento. Mas, evidentemente, que nós precisamos de um esforço conjunto, né? Voltando ao exemplo de Gramado, né? Ou todo mundo pega junto, né? Ou fica mais difícil. Mas, claro, não há como fugir de ter técnicos, né? De ter uma vocação para que aquilo se consolide, né? E de, nesse momento, usar a ferramenta que talvez vá ser aquela que vai impulsionar isso que a gente está conversando agora, que é condições jurídicas e legislativas e financiamento para realizar. Nós tivemos um projeto capitaneado pelo governo federal em um período que chamava Projeto Monumenta, né? O IFAM e o IFAI dialogam sobre isso, inclusive é um grande parceiro meu, o diretor coordenador regional, um colega de Conselho Estadual de Cultura, quando fui presidente, né? Ele está em análise, né, para que se disponibilize uma nova etapa do monumento, né? Então, se nós conseguirmos criar um grupo de trabalho, né, e te convido a fazer parte dessa estrutura, né, pela importância que vocês representam para a cidade, para a cultura, e pautarmos esse tema, nós conseguimos sim. É possível conseguir. É possível no próximo ciclo ter o orgulho, né, de que o Castelinho, que está na bandeira do município,
entregue à comunidade de volta. O projeto já existe. O projeto, inclusive, em etapas, né? Tu deves lembrar que a gente entramos num edital do Ministério Público, né? E acabou sendo contemplado uma outra cidade com uma necessidade, porque esses editais da Justiça, eles chamam, é um edital de bens lesados, né? Então, bens lesados, né, de recursos que são capturados pela Justiça, né, por N situações, né? E eles não estão exatamente focados tão somente na cultura, são bens lesados, né? Então acabou naquela ocasião um município que estava carente de estrutura para incêndio, então foram carros de bombeiros adquiridos para uma região considerável do estado, na votação dos pareceristas, enfim, né? Mas nós ficamos muito bem, nós estávamos ali naquele contexto. Mas o que nós temos de resultado disso? Existe o projeto. Sim. Tá? O projeto por etapas já está consolidado. Então, isso está em mãos da comunidade através da servidora de carreira, que é a Ariane Pedrotti. E ele pode ser, quem sabe, no meu ponto de vista, a ferramenta a novamente ser revitalizado, para que a partir desse momento, diferente daquele período de 21, nós tenhamos condições que não tínhamos naquela época de consolidar o processo de financiamento, né? Então, isso é o caminho. Esse assunto aí do patrimônio histórico te trouxe a Erechim hoje justamente para debater com professores, acadêmicos e também com a comunidade. Enquanto isso acontece na Universidade Federal Fronteira Sul, essa entrevista está indo para o ar, mas quem de repente está assistindo a entrevista e quer ter acesso a esse material, existem outras formas de se inserir rapidamente? Em relação ao momento de hoje, que vai acontecer hoje, sim, né? Nós temos a universidade tem por sinal, é uma outra questão que devemos salientar, né? Nós não temos, eu não reconheço, principalmente quando eu estive no Conselho Nacional, né? Mas isso já faz um pouco mais de tempo, instituição pública universitária que tenha uma extensão em cultura. Verdade. A Universidade Federal Fronteira Sul de Campo Erechim tem uma extensão em cultura, com um programa muito bem organizado. Eu convido os nossos telespectadores a visitar a página da UFFS e conhecer o programa que a extensão de cultura tem e entrega para a cidade. Claro que fica num espaço, num espectro menor, no sentido de que a comunidade acadêmica é que tem mais acesso, mas existem ações públicas, né? E essa é uma delas. Então, por conta disso, também a maioria das ações elas são registradas, né? São gravadas, né? Então, dá para fazer uma busca lá, vai encontrar no link disponível, né? No YouTube, sobe normalmente e ter acesso ao que vai acontecer. Edmar, obrigada por estar aqui hoje. A nossa conversa foi um pouco rápida, mas é um prazer sempre te receber. Estamos de portas abertas para próximos momentos de entrevista, falar não somente dessa parte cultural, mas também de outras áreas em que você representa aqui na região e também no estado. Obrigada. Eu que agradeço, um grande prazer e um abraço a todos. Obrigada.